E 2025 está se despedindo de nós e não poderíamos deixar de fazer uma retrospectiva 2025 com tudo que aconteceu esse ano da linha Sandcloth Myth 1.0 OX, ou seja, da coleção Bandai em si. Foco hoje, vamos fazer um foco de Cavaleiros do Zodíaco. Posso citar algumas outras peças também, algumas figuras também tiveram um grande destaque também, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, já começamos um ano, iniciando o ano aí de 2025, janeiro e fevereiro, com restocks dos Cavaleiros de Ouro. Sandcloth Myth X, versões Revival. Tivemos o Saga, Camus, Máscara da Morte, Shura, Aioros, Afrodite, Mu de Ares, Miro de Escorpião, Aioria de Leão. Esses foram os itens de destaque, sendo que Shaka já tinha sua versão de 20 anos, só não teve o restock. Aldebaran também não teve o restock dele, porque foi um item também recente, que lançou no meio do ano passado, certo? Tivemos o restock do Doku, já porque o Doku foi um item que foi lançado também no ano passado, em janeiro ou fevereiro de 2024. Então esses três itens, o Doku de Libra, Shaka de Virgem e Aldebaran, não tiveram restock porque foram itens recentes. Já os outros fizeram restock. E teve a polêmica do tom verde, né? Do reflexo verde aí, o tal, a tinta errada, lá ele, a tinta que a Bandai vem usando aí nas misturas aí com o tal verniz. O verniz é bom, é bacana, protege, mas tá tendo uma mistura aí, não tá legal. Algumas figuras estão se destacando mais, outras não estão se destacando. Mas tivemos uma novidade mesmo de figura inédita, que foi a Pandora em abril. Eu lembro bem que foi em abril, foi bem no mesmo aniversário, foi no dia do meu aniversário, 15 de abril, que ela foi lançada. Então foi uma figura que teve um destaque, teve um certo hype no início, porém depois do lançamento o hype meio que caiu. Não sei se foi porque teve uma alta de preço dela, a procura começou a diminuir, ou porque a galera ficou pensando, ela vai ser uma figura que vai ficar sozinha no set de Hades, né? Tem que ter ali pelo menos o Shun Hades. Então tá faltando Shun Hades aí para dar esse destaque para Pandora. E depois, em maio, né, pós o lançamento aí da Pandora, tivemos o lançamento do Sei Divino, uma peça que foi criticada durante bom tempo, estava aparecendo nas feiras, mal poseado, mal montado, asas arreganhadas, braço fino, magricela, feio, lançou figura linda, bonita, imponente, chamativa, porque foram colecionadores que realmente gostam, fizeram boas poses, fizeram boas fotos, fizeram bons reviews e mostraram que a figura é bonita. Tem seus defeitos? Isso tem de fato, certo? Mas é uma figura que muita gente que criticou, muita gente que não gostou da figura e falou, poxa, mas essa figura ficou bonita. Então, Sei Divino aí teve esse destaque também, teve um hype. O hype dele, assim, durante o anúncio dele, até o lançamento, a galera ficou meio com o pé atrás e quando lançou, a galera começou a correr atrás para pegar. Beleza? Um mês depois do lançamento do Sei Divino, em junho, tivemos Odisseu de Serpentário Sandcloth Metal X. Esse item foi um dos mais hypados, né? Um dos mais hypados durante o ano, porque criou toda aquela expectativa. Vai ter animação do Next Man, se é versão mangá, é versão anime, que versão que é? Que não tem sigla OCE na figura, não tem sigla OCE, então dá a entender o quê? Certo? Então a gente ainda fica naquela esperança. Mas é uma figura de edição especial, ela é limitada, que ela vem com o último volume do mangá Next Dimension, volume 16, que é perfeito. Essa edição do mangá é lindo, o trabalho de impressão é perfeito. Tem review dele no canal. É uma figura que teve problemas, peças que não se encaixam direito, que vivem caindo, figura que não tem um equilíbrio. É Corpo Metal X, que a ideia é dar equilíbrio à figura, e não foi tão bem assim. É uma figura cara, muita gente acabou deixando de lado, porque eu já tenho a versão CE, não vou pegar esse, eu vou atrás dos alternativos. Mas é uma figura muito bonita, que teve sim um hype, teve um destaque bastante legal. Depois tivemos ali, se não me engano, em julho, tivemos um mini de Benetinat Sandcloth Myth X. A gente estava esperando tanto o Guerreiro Deus e finalmente ele apareceu. Figura bonita, chamativa, as cores têm um destaque bem legal, as faces perfeitas, tem review dentro do canal. É uma figura que a galera curtiu muito, mas a questão da desproporção ali do abdômen acabou fazendo com que a galera comece a criticar um pouco mais essa figura. Mas é uma figura muito bonita e se você não tem na coleção, vale a pena ter. E o Paulo tá fazendo o corpo, o abdômen
Paulo Rabinski está fazendo o abdômen para você colocar para ficar mais proporcional. Então, é uma figura que vale a pena você ter sim, do Mimi Santo Cloth Mimi FX da Bandai, beleza? E aí chegamos em agosto. Esse mês ficou marcado como a pior figure lançada da Bandai. Yoga Santo Cloth Mif Metal X, Herdeiro de Ouro. Yoga de Aquário. Figure com corpo Metal X não ficou tão bonito. Eu gosto do Seiya de Sagitário Metal X, eu acho que ele é uma figura bonita. Revendo a face dele não é tão legal, realmente a face dele não é tão bonita. O Shun, Herdeiro de Ouro, é uma figura bonita, imponente. Eu tive a oportunidade de ver ele pessoalmente, de perto. Eu falei, cara, a figura é bonita, quero comprar ela. Mas o Yoga não tem como, eu acho que ele ficou muito desproporcional. E ele tem o problema que é a questão do reflexo verde. Esse aí é como se você tivesse pegado a pedra de metal, uma lata de graxa, ficou aquele encharcado, que você perde os detalhes, os adornos da armadura, meio que fica reto. Então esse Yoga teve um problema terrível. E a Bandai, você vê que ela não siga um padrão, porque no Seiya, o Shaka teve um reflexo verde um pouco maior, no Seiya de Sagitário já não teve, diminuíram bem. Aí vai no Aldebaran, que foi o seguinte, Cabelo de Ouro, estão dando destaque mais às peças com a armadura dourada. Não foi tão gritante assim. No Shun também não foi algo assim tão gritante. Aí depois foram pros restocks. Aí nos restocks teve peça ali que tava algo... Mas não foi no lote todo, foi algumas peças ali. Tinha a Ayora que tava ruim, tinha outro que não tava, tinha a Saga que tava horrível, tinha outro Saga que não tava. Então, assim, era um lote ou outro que tava com problema. Foi pro Odisseu. Não achei tão gritante, tem review aí no canal, não tava assim algo totalmente gritante. Acho que a gente pensou, pô, agora eles estão padronizando, estão melhor. Na hora que chegou no Yoga de Aquário, eles tolaram ele na latinha de graxa e aí ferrou tudo. A figura já não era lá, as faces são bonitas, são chamativas, mas a figura em si já não era lá tão bonita. Aí ainda fizeram essa agada nele, não ficou tão legal. Então o Yoga aí pra mim é uma das piores figuras do ano. Depois tivemos até então, né, o penúltimo lançamento da linha Santo Cloth Mif X, que foi o Seiya Odin Santo Cloth Mif X. Esse não tenho nem que falar, que pra mim é uma das melhores figuras do ano, uma das melhores faces do Seiya, dos melhores cabelos, proporção, armadura, a figura é linda, é impecável. Tem review aqui no canal, achei a figura muito bacana, vale a pena você ter. Acho que não tem nem o que falar dessa peça, uma peça muito chamativa. Mas não tivemos só lançamentos de Cloth Mif, tivemos também Dragon Ball. Só que Dragon Ball acho que pecou um pouco pela questão que eles focaram muito em Daima. Então a gente não teve muitas novidades de Dragon Ball. Teve o Goku Daima Kid, o Vegeta Daima Kid, Vegeta Super Saiyajin 3 Kid, do Daima. Tivemos o Piccolo Daima Kid, o Vegeta, o Goku e o Piccolo versão adulto Daima. Então ficou muito nesses lançamentos. Não tivemos aqueles lançamentos de saga clássica, né? Tivemos o Zabor transformado lá num crocodilo, lá num jacaré, que ele não foi uma figura que foi tão chamativa, né? Lançou e ficou meio assim, e aí? Né? Não teve aquele grande destaque, certo? Tivemos agora o lançamento do Goku Super Saiyajin 4 Kid, da versão Daima. Tá saindo algumas fotos ainda. Teve um grande hype no início, mas acho que o hype vem acabando por conta do Daima. O hype meio que acabou, a galera tava esperando que a Bandai anunciasse o Goku Super Saiyajin 4 Daima, não anunciou, ele versão adulto, o próprio Vegeta também Super Saiyajin 3, então ela ficou muito travada com Daima. Mas teve uma figura em destaque que foi o Goku Super Saiyajin, que é o da Batalha do Céu, que já é um modelo de corpo novo, que é o 3.0. E esse tá uma figura recente, recém-lançada, lançou no mesmo mês que o Saiyajin, então tá tendo um certo destaque, tem review aí no canal também. É uma figura muito bonita, esse novo modelo de corpo possibilita você ter uma maior amplitude de movimento para a figura, beleza? Então de Dragon Ball foi bem fraco, mas agora é isso mesmo, né? Tivemos essas coleções aí da Bandai. E tivemos também esse ano da Machination 2025, que é o evento que a Bandai faz, certo? Onde ela mostra todos os futuros lançamentos, protótipos, o que ela realmente planeja. Então tivemos o Ferrinho de Elliot, Santo Cloth Mif X, que é o que a galera mais hypou. Tivemos aí o set dos V3, OCE, Santo Cloth Mif X, que já tem um anúncio do CV3 Santo Cloth Mif X, que vai ser lançado, figura muito bonita. E até então são esses. E tivemos o, assim, meio que escondido o protótipo do CV1X, que é o que a Bandai está querendo trabalhar agora.
beleza? Então esses foram os protótipos que foram apresentados. Além de Dragon Ball, Goku Super Saiyajin Blue, Goku Super Saiyajin Deus com o cabelo vermelho, né? No novo modelo de corpo 3.0. Vegeta, acho que é o Orgulhoso Príncipe Saiyajins, que é a versão base, ele vem com faces e cabelo para a versão Super Saiyajin, nesse novo modelo de corpo 3.0. Se não me engano, acho que vai ter um restock do Trunks do futuro, da espadinha lá, que esse tem que pegar. Além também que foi apresentado outros protótipos do Dragon Ball, como o Kid Gohan, um novo modelo de corpo, o Trunks com a camisetinha preta, sem o casaco, a galera já curtiu muito, achou bastante legal, e naquela expectativa de saírem os vilões, né? E foram anunciados recentemente o pack do Dodora e do Zabor, fazendo referência àquele filme do Bardock, né? Quando o Bardock, quando você conhece um pouco mais da história do Bardock, é o pai do Goku. E também foi anunciado o Bardock versão Battle Damage. É no mesmo corpo 2.0, mas com novas faces, a armadura dele quebrada. Achei interessante essa figura. Mas parece que tá para vir mais peças aí, beleza? Este foi o ano de 2025 da coleção do modo geral. Citei tudo aqui, certo? Citei bastante coisa. Agora eu quero fazer a pergunta para vocês. O que esse ano 2025, o que mais chamou a atenção para você na coleção da Bandai, da linha Central Infinity 1.0? 1.0 acho que não teve nada, né? Nada. Mas comenta aí, você pegou alguma figura desse ano da Bandai, Dragon Ball, One Piece ou outras coleções em si, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal se inscrito. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Fui!